Nessa aula, vamos apresentar mais algumas justificativas para a semântica do conectivo implica. Por que fazê-lo novamente? Olha, o conectivo implica, ele é muito importante. Ele é fundamental, por exemplo, para o entendimento da argumentação lógica. Por isso, estamos tendo cuidado de explicar essa semântica. E, dessa forma, frequentemente, reapresentamos certos conceitos por palavras diferentes. Ou seja, fazemos desenhos diferentes, maneiras de olhar diferentes, tudo sobre a mesma coisa. Ou seja, a semântica do conectivo implica. E essa aula continuaremos com essa estratégia. E, nesse caso, nessa aula, vamos focar nas linhas 3 e 4 da tabela verdade, que são aquelas linhas que incomodam muitas pessoas. Puxa, por que se P é falso e Q é falso, P implica Q é verdadeiro? Por que se P é falso e Q é verdadeiro, P implica Q é verdadeiro? Ora, não é tão natural aceitar tal definição. Afinal, ela poderia ser diferente. E vamos raciocinar nessa linha. Imagina que fosse definida uma semântica diferente. Quais seriam as consequências dessa definição? Vamos ver nessa aula que seria, digamos, inconveniente um outro tipo de definição. Mas, mesmo mostrando essa inconveniência, ainda não teríamos uma justificativa, digamos, uma justificativa positiva para tal definição. E, na sequência da aula, vamos dar outras justificativas mais nesse sentido, justificativas, digamos, positivas. Para fazer tal análise, iniciamos considerando uma implicação. Veja, considere a implicação P implica P ou Q. Naturalmente, as pessoas aceitam tal implicação como uma implicação verdadeira. Por quê? É claro que P implica nele próprio ou qualquer coisa. Essa deve ser uma interpretação verdadeira. Ou seja, devemos definir uma semântica para esse implica que tem como consequência a interpretação dessa implicação como sendo verdadeira. Porque é natural supor que uma implicação como essa aqui é verdadeira. E essa implicação diz, se Zé é bom, então Zé é bom ou qualquer coisa. Da mesma forma, se 2 mais 2 é igual a 4, então 2 mais 2 é igual a 4 ou qualquer coisa. Ou seja, se qualquer coisa, então qualquer coisa ou outra qualquer coisa. Então, a conclusão que temos aqui é a seguinte: não poderíamos definir uma semântica para implicação que tivesse como consequência a interpretação dessa implicação aqui como falsa, porque todos nós aceitamos de maneira imediata e natural que essa deve ser e é uma implicação verdadeira. Vamos então raciocinar sobre a implicação P implica P ou Q. Sabemos que ela é uma implicação verdadeira e vamos analisá-la a partir de tabelas verdades do implica. Veja, nessa folha apresentamos duas tabelas verdades. Nessa primeira tabela verdade, apresentamos a definição correta da semântica da implicação, que já foi apresentada antes.
Dadas as interpretações de P e Q, a interpretação da implicação é TFTT. Ou seja, se P é falso e Q é verdadeiro, a implicação é verdadeira. Se P é falso e Q é falso, a implicação também é verdadeira. Suponha agora uma definição incorreta, que é aquela em que colocamos falso nesses lugares, no lugar de verdadeiro, como é o caso da definição correta. Quais seriam as consequências dessa mudança? É isso que vamos apresentar nessas duas tabelas. Dada a definição correta, sabemos que ocorre o seguinte, olha, a semântica da fórmula P implica Q é obtida a partir da semântica da disjunção e da interpretação de P. Então, na primeira linha temos T. Por quê? Na primeira linha, P é interpretado como verdadeiro e P ou Q também é verdadeiro. E sabemos pela definição do implica que verdadeiro implica em verdadeiro é verdadeiro. Na segunda linha, P ou Q é verdadeiro e P também é verdadeiro. Então, verdadeiro implica em verdadeiro, dá verdadeiro. Na terceira linha, temos P falso e P ou Q verdadeiro. E falso implicando em verdadeiro, sabemos pela definição correta de P implica Q que o resultado é verdadeiro. Ou seja, falso implicando em verdadeiro tem como resultado verdadeiro. Na última linha, P ou Q é falso e P é falso. Mas sabemos que falso implicando em falso tem como resultado uma implicação verdadeira. É isso que diz a última linha da definição da implicação, que é a definição correta. Portanto, usando a definição correta, em que tem T e T aqui, o resultado é T e T aqui nesse lugar. E dessa forma, P implica P ou Q é interpretado como sendo verdadeiro para quaisquer interpretações de P e Q. E isso está de acordo com o nosso senso comum, ou seja, que essa é uma implicação verdadeira para qualquer forma de interpretação de P e de Q. Ou seja, é claro que qualquer coisa implica nela própria ou alguma outra coisa. Vamos agora considerar o mesmo raciocínio, mas no caso em que partimos da tabela verdade que nos fornece uma definição incorreta para a implicação. Considere então a definição incorreta para a implicação. Ela é incorreta porque nas duas últimas linhas, ao invés de ter verdadeiro aqui, como na definição correta, temos falso. Vamos preencher aqui para frente. P ou Q, a coluna de P ou Q é preenchida da mesma forma que antes, porque não estamos mudando a semântica da disjunção. Ou seja, T ou T é T, T ou F é T, F ou T é T e F ou F é F. Vamos ver como preencher essa coluna. Na primeira linha, temos T implica T, que é T. Na segunda, T implica T, que é T. Mas e na terceira? Temos F implica T. E nesse caso, a semântica da implicação está dizendo que F implica T é F. Então, vamos colocar F aqui. Na última linha, temos F implica F. E vamos colocar F aqui. Por quê? Porque, dada essa definição incorreta da implicação, da semântica da implicação, ela nos diz que F implica F tem como resultado uma implicação falsa. Por isso, colocamos falso aqui, porque na última linha temos F implica F e o resultado é colocar falso nessa implicação. Conclusão. Se consideramos uma definição incorreta, um falso aqui, aparece falso aqui. Isso não está de acordo com o nosso senso comum, de que diz que essa implicação é uma implicação
verdadeira. E nesse caso, conforme essas linhas, ela poderia ser interpretada como sendo falsa. Portanto, se consideramos a definição incorreta, temos uma consequência indesejada. Ou seja, é a consequência que diz que essa implicação pode ser interpretada como falsa, no caso em que P é falso e Q é falso, ou que P é falso e Q é verdadeiro. Então, desse ponto de vista, não poderíamos considerar essa definição para a semântica do implica, pois, se esse fosse o caso, teríamos uma consequência indesejada. No caso da definição correta, isso não ocorre. Veja que, no caso da definição correta, para quaisquer interpretações de P e Q, P implica P ou Q é sempre verdadeiro. Apresentamos mais uma justificativa para a semântica do conectivo implica. Por que defini-lo, ou melhor, por que defini-la essa semântica da forma que é feita nas linhas 3 e 4 da tabela verdade? Vamos seguir com mais uma justificativa. Considere agora o caso particular em que P representa a proposição x maior que 10 e Q representa a proposição x ao quadrado maior que 100. Nessas condições, sabemos que P implica Q é uma implicação verdadeira, pois se x é maior que 10, o seu quadrado é maior que 100. Ou seja, x maior que 10 implica que x ao quadrado é maior que 100. Temos então aqui uma implicação verdadeira. P implica Q. Suponha, além disso, o seguinte, que essa proposição P seja falsa. Ou seja, é falso que x é maior que 10. Bom, se é falso que x é maior que 10, temos várias possibilidades para esse x. Esse x pode ser 5, porque 5 é menor que 10. Mas esse x pode ser também menos 20, porque menos 20 é menor que 10. Ou seja, é falso que menos 20 é maior que 10 e é falso que 5 é maior que 10. Então, se a gente supõe que P é falso, podemos ter essas duas possibilidades. E, nesses dois casos, então, temos P falso. Do outro lado aqui, como essa implicação é verdadeira, estamos considerando essas três linhas. Ou seja, estamos no contexto dessas três linhas, dessa, dessa e dessa. Desse lado de cá, como estamos supondo P falso, estamos, digamos, no contexto dessas últimas duas linhas. Olha, mas se temos esse fato e esse, a conjunção desses dois fatos nos remete às últimas duas linhas, que são aquelas linhas em que P é falso e P implica Q é verdadeiro. E nesse caso, se a gente observa o Q, nas últimas duas linhas, temos duas possibilidades para a interpretação de Q. Conclusão: Q é verdadeiro ou é falso. E isso está de acordo com o nosso senso comum. Por quê? Se P é falso, observe que x pode ser 5 ou pode ser menos 20. Se x é 5, o seu quadrado é 25. E nesse caso, como x ao quadrado é 25, o Q é falso. Porque Q representa x ao quadrado maior que 100. E nesse caso, x ao quadrado é 25. Mas, se x é menos 20, então, nesse caso, x ao quadrado é 400. Ou seja, Q é verdadeiro, porque Q representa a proposição que diz que x ao quadrado é maior que 100. Então, observem que, dado que P
é falso e temos uma implicação verdadeira, podemos concluir qualquer coisa a respeito de que, ou seja, podemos concluir que pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Ou seja, de uma implicação verdadeira com um antecedente falso, podemos concluir qualquer coisa, que é verdadeiro ou que falso. É por isso que, usando implicações verdadeiras, a partir de proposições falsas, podemos concluir qualquer coisa, a verdade ou a falsidade. Observe então que apresentamos, digamos, duas justificativas para as linhas 3 e 4 da tabela. Uma, digamos, de um ponto de vista negativo, que diz que aquela tabela não poderia ser diferente, e outra, digamos, uma justificativa positiva, que nos diz que aquela definição está de acordo com o nosso senso comum.